dar as boas-vindas àqueles que estão participando pela primeira vez. Todas as quartas-feiras, às 9 p.m. aqui nos Estados Unidos e às 10 da noite ou às 22 horas aí no Brasil, nós estamos reunidos nesse culto poderoso para recebermos uma porção fresca da palavra de Deus, essa palavra que nos alimenta, que nos impulsiona a vivermos uma vida superior, que vai influenciar milhares de outras pessoas. Para mim é uma grande honra, uma alegria podermos aqui estarmos aqui reunidos nesse tempo favorável, né, que o Senhor tem nos agraciado, vamos colocar dessa maneira. Sou muito grato a todos vocês que participam conosco e digo, não deixe de compartilhar, convide amigos, convide seus parentes, convide as pessoas que você sabe que precisam ouvir uma palavra, que estejam passando por dificuldades agora, ou não, né, também, mas que você tenha no coração, pode compartilhar, a gente pode receber o máximo que quiser de pessoas aí, vai ser uma grande bênção para todo mundo, para que a gente possa crescer. Vocês estão me ouvindo direitinho aí? Tá tudo certo? Tá tudo bem aí? Ok, maravilha. Eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 5. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, verso de número 5. Abram comigo, por favor. Colossenses 3, 5. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus. É importante que você esteja com sua Bíblia na mão, seja ela eletrônica, seja ela uma Bíblia de papel, não importa. Abra sua Bíblia, procure lá Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso de número 5. Todos acharam aí? Ok? Colossenses, capítulo 3, verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Vamos ler de novo. Eu quero que você atente bem a essas palavras. Diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Dois pontos, e aí eles exemplificam o que seria a nossa natureza terrena. A prostituição, a impureza, a paixão lascívia, desejo maligno, a avareza, que é a idolatria, e todas as coisas que são realmente contrárias à vontade de Deus, ou contrárias a uma vida cristã saudável, né? São aquilo que são reflexos da antiga vida que nós vivemos e que estão ainda às vezes latentes em nós como um eco, né, reverberando, e se a gente permitir, vai nos arrastar para baixo de novo. Então a Bíblia diz em Colossenses capítulo 3, verso 5, que nós devemos fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E ele diz aí, em sequência, o que seria a natureza terrena, o que causa a natureza terrena, né? Que é a avareza, que é a prostituição, a impureza, a paixão lasciva e todas essas coisas. Bom, já temos a instrução, já temos o texto, vamos orar agora, coloque sua mão sobre o seu coração. Eu gosto de fazer essa oração antes de começarmos a palavra, a dedicarmos esse tempo a Deus. Coloque sua mão sobre o seu coração, vamos orar. Você vai fazer a sua oração simples, fácil, a mais simples que você puder fazer agora, mas também a mais sincera de coração. E peça a Deus para falar com você. Peça a Deus para que Ele fale diretamente com o seu coração, que Ele traga as respostas que você precisa nessa noite. Pai amado, eu quero te render graças em nome de Jesus mais uma vez pelo privilégio que eu tenho de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, como família, e eu na condição de um semeador da tua palavra, Senhor, tenha sido levantado nessa noite para ser respostas a cada oração feita com fé, para ir de encontro a cada coração sedento, a cada homem e mulher que estão, Senhor, desejosos de ouvir a tua palavra, de receber uma resposta, de ser tocado pelo teu Espírito. Então que o Senhor nessa noite possa nos presentear com a tua doce e santa presença, manifesta em nosso meio, por meio da tua unção. Eu sei que o teu Santo Espírito deseja isso mais do que nós. Então que a gente possa abrir o nosso coração para receber dessa manifestação palpável, visível até, da tua presença, do teu Espírito em nós, e que por meio dela nós possamos alcançar tudo aquilo que desejamos nessa noite, no poder do nome de Jesus. Pai, eu me submeto completamente à unção do teu Espírito, ao Espírito de conselho, ao Espírito da profecia, e torno pública a minha total e completa dependência. O Senhor sabe, mas para mim não custa repetir que sozinho eu jamais conseguiria, sozinho eu jamais estaria aqui, mas eu sei que debaixo da tua unção, inspirado pela tua palavra e pelo teu Espírito, todos nós vamos sair daqui inspirados a vivermos uma vida superior e que inspire a milhares de outras pessoas. E aqueles que creem dizem comigo, amém. Glória a Deus. Queridos, veja só,
todos nós, seres humanos, buscamos, principalmente nós somos cristãos, buscamos ter uma vida abençoada, buscamos a bênção do Senhor, até porque sabemos, porque a Bíblia nos diz que a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores, né? Então, nós buscamos, nós desejamos, nós ansiamos por uma vida abençoada. Mas nós sabemos que, para termos uma vida abençoada, com resultados que agradam diretamente a Deus, com resultados que são visíveis aos olhos do mundo, e que seja como um convite para atrair essas pessoas a Cristo, nós precisamos seguir algumas orientações que são até simples, né? Relativamente simples, que estão na palavra de Deus. A primeira coisa que nós precisamos saber, para que nós tenhamos uma vida bem-sucedida, uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida que agrada a Deus, porque esse é o nosso desejo, e eu quero que você se atente nisso. Por que devemos viver uma vida próspera? Por que devemos viver uma vida abençoada? Por que devemos viver uma vida que agrada a Deus? Porque através dessa vida nós vamos atrair pessoas a Cristo, né? Através da vida que nós estivermos vivendo de maneira bem-sucedida em Deus, a nossa vida vai ser como um convite a Cristo. As pessoas vão ver na nossa vida resultados que vão despertá-las, né? Principalmente, primeiro, na curiosidade, mas depois no desejo de também desfrutar de uma vida como você tem vivido. Então, se a gente deseja viver essa vida abençoada, e todos nós desejamos, isso é certo, né? Nós temos essa consciência que desejamos, nós precisamos ter algo em mente. Primeira coisa, antes de tudo, que não existe vida de sucesso com Deus vivendo na prática do pecado. Parece que eu estou falando o óbvio, mas o óbvio muitas vezes precisa ser dito, porque você precisa se avaliar, ou autoavaliar, ou julgar a si mesmo. Bom, eu desejo uma vida abençoada, eu desejo que Deus abençoe a minha vida, mas a minha vida é compatível com esse desejo, né? Eu me lembro que Jesus, quando ele estava falando aos seus discípulos lá em João, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 7, ele falando sobre ele ser a videira, o pai o agricultor e nós somos os ramos. Né? Eu estou aqui parafraseando as palavras de Jesus. Ele diz, olha, meu pai é agricultor, eu sou a videira e vós sois os ramos. Veja, existe uma interdependência entre nós, Jesus e o pai. E a Bíblia diz, nesse mesmo texto, que o pai, que é o agricultor, nessa metáfora usada por Jesus, ele se alegra pelo fato de nós darmos frutos. E é óbvio isso. Somos nós que damos frutos, mas é o pai que se alegra, é o agricultor que colhe isso. Por mais que os resultados da minha vida sejam bons, Deus se agrada desses resultados. Só que Jesus também disse que se nós permanecermos nele, e se ele permanecer em nós, nós podemos pedir o que nós quisermos, que nos seriam concedido, mas que sem ele, nós não poderíamos fazer coisa alguma. Então, veja, nós desejamos ter uma vida abençoada, isso é um fato. Nós desejamos e até precisamos ter essa vida plena, próspera, abençoada em Deus, uma vida de sucesso. Porém, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que uma vida de sucesso, uma vida abençoada, uma vida próspera em Deus não é compatível com a vida de pecado. Então, eu preciso olhar para mim mesmo e ser consciente disso. Eu desejo essa vida, mas a vida que eu tenho vivido é compatível com o desejo que eu tenho. Porque, veja, eu me lembro de um testemunho recente que eu vi de uma ministra específica, ela falando que um amigo dela se separou, né? Terminou o casamento de anos e anos e anos, e aí arrumou uma namorada e nem tinha saído do divórcio ainda, já estava com essa namorada nova. E aí pegou o apartamento, comprou um apartamento novo e foi morar com essa namorada nova lá. Ele era cristão, sabe? O divórcio dele já tinha saído, agora ele estava com a namorada morando numa casa. E aí pedindo para essa ministra para orar com eles, para que Deus pudesse manifestar a sua graça sobre eles e que eles pudessem ampliar ou manifestar os frutos do Espírito. E essa ministra disse, peraí. Você está morando com a sua namorada e está me pedindo para que Deus manifeste frutos do Espírito, uma coisa não é compatível com a outra. Você tem que ter essa consciência, porque senão nós vamos viver alienados. A gente vai estar vivendo em uma direção, esperando que Deus nos abençoe, como se estivéssemos em outra. Então, essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente. Não existe vida bem-sucedida em Deus vivendo na prática do pecado.
Eu não quero dizer aqui que não existe uma vida bem-sucedida e você, de repente, cometer um erro. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo mais uma prática deliberada do pecado. Estou vivendo no pecado. Eu sei que eu estou em pecado, mas eu estou pedindo a Deus que me abençoe. Não existe. Não é que Deus não quer. Deus deseja te abençoar. Mas Deus tem critérios, Deus estabeleceu princípios, Deus tem regras, e essas não podem ser puladas só para te agradar. Então, a primeira coisa que eu tenho que trazer em mente é que não existe vida bem-sucedida vivendo na prática do pecado. Então, eu tenho que viver todos os dias e praticar a autoavaliação. Será que eu estou vivendo de acordo com os princípios da palavra de Deus? Se eu não estou vivendo, eu preciso corrigir a minha rota. Por quê? Porque, veja, a estratégia do diabo é a mesma desde Adão, passando por Jesus e até os dias de hoje. E qual é essa estratégia? É levar o homem à desobediência para com Deus. Foi assim com Adão, foi assim com Jesus e é assim comigo, com você. Tudo que o diabo faz, o diabo não faz outra coisa, querido. O diabo não vai tentar fazer algo diferente disso que eu estou dizendo. É tentar você a desobediência a Deus, que é o pecado. Essa é a estratégia do diabo desde os princípios da existência humana até os dias de hoje. Veja, Adão estava no Éden. No Éden, irmãos. Justo, piedoso, estava lá no Éden, vivendo na companhia de Deus. E o que é que o diabo usou para tirar aquela vida maravilhosa que Adão tinha? O diabo tentou e o levou à desobediência a Deus, para que por meio da desobediência a Deus ele perdesse a vida maravilhosa que Deus havia preparado para ele. Quando Jesus estava no deserto, a mesma coisa. Jesus, um homem cheio de Deus, ou o Deus ali encarnado, também vivendo o auge do seu ministério, cheio do Espírito Santo. E o que é que o diabo fez? O tentou a desobediência. E comigo, com você, a mesma coisa. Todos os dias ele vai levar o homem, ou vai tentar o homem à desobediência de Deus. Por quê? Porque ele sabe que é isso que acontece. Então, a primeira coisa que a gente tem que trazer em mente é isso. Eu quero viver uma vida bem-sucedida, eu quero ter resultados que o mundo possa olhar para mim e se inspirar para buscar a Cristo. Então, a primeira coisa que eu tenho que trazer em mente é que não existe resultado que seja bem-sucedido em Deus vivendo uma vida liberada de pecado. Isso não existe. Então, eu preciso olhar para mim e, através dessa autoavaliação, entender, será que eu estou vivendo uma vida compatível com aquilo que eu tenho desejado da parte de Deus? Aleluia. Agora, veja, nós já entendemos na semana passada que a prática do pecado, né, a consumação do pecado, ela é precedida pela maquinação do mal na nossa mente. Ninguém peca sem ter pensado primeiro em como pecar. Né? Não há ninguém que possa cometer um ato deliberado de pecado sem antes ter maquinado o pecado na sua mente. Então, primeiro o pecado ele é concebido na mente. Depois, ele é consumado em um ato e então ele causa morte. Né? Agora pense, quando a Bíblia diz que o pecado causa morte, às vezes a gente não tem tanto temor, tanto, me entenda agora, medo e receio do pecado, porque a gente peca e não vê ninguém caindo ali de imediato morto no chão na mesma hora. Mas quando você peca, independente de qual pecado seja que você cometa, no momento que você peca, você abre e começa um processo de morte. Talvez você não esteja vendo nada acontecendo naquele momento, mas naquele momento em que o pecado é concebido, há uma separação entre o homem e Deus. Ou seja, mesmo você sendo crente, mesmo Deus não deixando você, ou deixando de habitar em você, ainda assim, mesmo Deus habitando dentro de você, e você cometendo pecados deliberados, Deus se torna impedido de te abençoar. Deus se torna impedido de fazê-lo prosperar. Então a gente tem que trazer isso claramente na nossa mente, né? Então veja, antes desse pecado ser consumado na prática, ele é concebido na nossa mente. Então nós permitimos, de alguma forma, que a natureza humana controle a nossa mente, e aí a gente começa a pensar sobre aquele pecado. Nós falamos sobre isso a semana passada, eu estou fazendo isso aqui como uma releitura do que foi falado, né?
que todos nós já cometemos pecados. E quando cometemos pecados, irmãos, nós primeiro, antes desse pecado, nós ficamos pensando em como pecar, em como cometer esse pecado e como nós vamos efetuar aquilo. Então, a gente precisa entender que essa natureza humana deve ser controlada em pensamentos mentais, né? Então, veja, nós permitimos que a natureza humana enche a nossa mente com seus desejos enganosos. Ou seja, como diz o ditado do mundo, mente vazia é oficina do diabo. Veja, esse ditado do mundo poderia estar na Bíblia, né? Mente vazia, oficina do diabo. O que significa que, se eu manter a minha mente o tempo todo cheia de alguma coisa útil, o diabo não vai ter espaço para trazer as suas inutilidades de pensamento, que certamente me levarão à desobediência a Deus e ao pecado, em consequência disso, a uma vida miserável que remete sempre a roubo, morte e destruição. Então, veja, uma vida deliberada de pecado vai levar o homem ao roubo, morte e destruição. Mas uma vida consciente, que vai viver uma vida piedosa e justa, em obediência a Deus, vai nos levar a uma vida plena e abundante. Por isso, uma vida bem-sucedida passa por uma mente próspera, né? Então, veja, uma vida bem-sucedida passa por uma mente próspera. E o que é uma mente próspera? É uma mente que é governada pelo Espírito e não pelos desejos da carne. Eu quero que você pegue bem isso. Uma vida bem-sucedida, uma vida de resultados, uma vida abençoada passa por uma mente próspera, passa por uma mente sã, passa por uma mente espiritual, passa por uma mente que só pensa em coisas boas. Queridos, é bem interessante, porque você vai perceber que tem algumas pessoas, ou a gente mesmo, né? Em alguns momentos, a gente fala, a gente faz coisas, e a gente, poxa, como é que você tem coragem de falar coisa? Se a pessoa chegou a falar determinada coisa que a gente sabe que não é correta, imagine o que ela está pensando. Porque para ela falar algo, irmãos, antes de falar, ela já pensou, mas pensou foi muito sobre aquilo e certamente saiu. A Bíblia é clara em dizer que a boca fala do que está cheio o coração. Se saiu pela nossa boca maldade, se saiu pela nossa boca qualquer palavra torpe, se saiu pela nossa boca qualquer palavra de baixo calão, é porque com certeza essas coisas estão permeando a nossa mente, o nosso coração, né? Eu quero mostrar isso para você em alguns textos aqui, como por exemplo, Josué capítulo 1, verso 8. Abre comigo, por favor, Josué capítulo 1, verso 8. Josué capítulo 1, verso 8. Eu vou ler na versão NVT. Veja, Josué 1:8 diz assim: relembre continuamente os termos desse livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter a certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo quanto fizer. Esse texto retrata tudo isso que eu falei e fecha definitivamente esse assunto. Veja que interessante. Deus falando para Josué. E quem é Josué? Em que condição que Deus está falando isso aqui para Josué? Veja, durante 40 anos, Deus havia tirado o povo do Egito e conduzido esse povo até a Terra Prometida. 40 anos foi o tempo que Deus tirou o povo do Egito e os conduziu à Terra Prometida. Agora veja, quando ele chega na Terra Prometida, conduzindo esse povo através do seu servo chamado Moisés, então Moisés morre e Deus levanta agora um novo líder para aquele povo chamado Josué. Agora veja a responsabilidade desse homem Josué e principalmente as características que o tornava tão diferente de Moisés. A Bíblia diz que Moisés era conhecido como o homem mais manso da terra. Moisés, ele foi criado, ele nasceu hebreu, mas ele foi criado no Egito. Aos 40 anos, ele comete um crime por causa do seu propósito. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu e ele quer resolver o negócio na força do seu braço, vai lá e mata o egípcio e se torna um assassino. E para não ter que pagar essa pena, ele foge e vai para o deserto e passa lá 40 anos no deserto. Foi durante esses 40 anos no deserto que Deus moldou o seu caráter, trabalhou no seu coração para que ele pudesse voltar e agora cumprir debaixo do poder do Espírito aquele que um dia ele começou na força do próprio braço. Ele havia começado o seu ministério, ele havia começado o seu propósito na força do seu braço. Mas Deus disse, não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. E leva ele para o deserto. Durante 40 anos, agora ele é moldado no deserto. Então ele volta no poder do Espírito para poder libertar o povo. Ele liberta esse povo e passa 40 anos conduzindo esse povo. Conhecido agora como o homem mais manso da terra. Agora, quando ele morre, Deus levanta Josué. E Josué era bem diferente de Moisés.
Moisés, que não era um homem de batalha, era um homem da oração, era um homem das visões, era um homem espiritual, que era conhecido como o homem mais manso da terra, deu lugar agora ao general dos exércitos de Israel, que era Josué, um homem de batalha, um homem de guerra. Então, a personalidade deles era bem diferente. Só que o que vai determinar o sucesso não é a personalidade do homem. Não é se o homem é um guerreiro ou se ele é manso, mas como ele se deixa conduzir pelo Espírito de Deus. Essa é a tônica do texto aqui. Deus tinha dito para ele, olha, fica tranquilo que vai dar tudo certo, porque não é com você, é comigo. Do jeito que eu fui com Moisés durante todos esses 40 anos do deserto, assim também eu serei contigo. Porém, você precisa fazer algo. Tem algo que só cabe a você, Josué, fazer. E essa mesma palavra vem para mim e para você. Sabe, da mesma forma como ele foi com Moisés, da mesma forma como ele foi com Josué, da mesma forma como ele foi com Jesus, ele também é comigo e ele é com você. Agora, tem uma parte que é minha, tem uma parte que é sua, e nós não podemos abrir mão disso. E que parte é essa? É o que ele diz: lembre-se continuamente dos termos do livro. Ou seja, lembre-se continuamente da minha palavra, medite na minha palavra de dia e de noite, para que você tenha certeza de cumprir tudo o que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo quanto você fizer. Vê? Não é isso que nós buscamos. Não é ter sucesso em tudo quanto nós fizermos. Não é ser bem-sucedido. Não é ser próspero. Então, aqui está a resposta. Se eu quero ter sucesso em tudo quanto eu fizer, se eu quero ser próspero, eu preciso tomar o cuidado de praticar tudo quanto a palavra diz. Agora, veja, quando eu digo de praticar tudo quanto a palavra de Deus diz, aqui especificamente, nesse texto, para Josué, Deus está falando sobre a lei que ele entregou a Moisés. Mas para mim e para você, nós estamos falando de uma nova e superior aliança com superiores promessas. Veja, no mesmo texto, em João, capítulo 15, a partir do verso 1 até o verso 7, depois do verso 7, onde Jesus diz, olha, se você permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em você, você pode pedir o que quiser que vos será concedido. E nisso vai ser glorificado meu Pai, pelo fato de vocês darem muitos frutos. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão fruto. Agora, ele diz algo interessante. Ele diz, permanecer em mim significa cumprir ou obedecer às minhas palavras. E as minhas palavras, os meus mandamentos não são pesados. Este é o mandamento que eu vos dou. Que ameis uns aos outros como eu amei vocês. Então, pega-se toda aquela sequência de mandamentos que existia lá na lei e é trocada agora por um único e suficiente mandamento. Amai uns aos outros como Cristo nos amou. Eu preciso manifestar o amor de Deus, assim como Cristo manifestou o amor de Deus sobre a minha vida. Esta é a lei que eu devo seguir agora. Então, veja, o que ele está dizendo na prática? Ele está dizendo, bom, você quer ter sucesso, você quer ser bem-sucedido, você quer ser próspero, você tem que ter o cuidado de andar em amor todos os dias da sua vida. Agora, para que você ande em amor todos os dias da sua vida, é necessário que você medite na palavra de dia e de noite. Agora, veja, ele não diz para você meditar na palavra só nas quartas-feiras na hora do culto. Ele não diz para você meditar na palavra só no domingo, no dia que você for na igreja. Ele não diz para você meditar na palavra só de manhã quando você acorda. Ele está dizendo para você meditar na palavra de dia e de noite. Não está dizendo para você ser religioso de dia e de noite. Ele está dizendo para você manter a sua mente ocupada com coisas saudáveis, coisas sãs, coisas que são diretamente ligadas à palavra de Deus. Aleluia. Esse é o segredo do sucesso. Aleluia. Porque da mesma forma que o pecado, a prática do pecado é precedido por uma maquinação do mal na mente, a prática da justiça também é precedida por a meditação na palavra de Deus. Aleluia. É necessário que eu medite nessa palavra de dia e de noite. Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui está, talvez, a forma mais clara de se dizer, quer ter sucesso em Deus, quer viver uma vida bem-sucedida, está aqui. Não cesse de falar das palavras desse livro da lei antes, medita nela de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. Então, você fará os seus caminhos prosperar, você será bem-sucedido. Veja, Deus nos deu o que era importante ou necessário para que nós vivêssemos uma vida bem-sucedida, o que é a palavra. A palavra, coisa que nós não tínhamos antes, agora nós temos.
Lembrando mais uma vez, quando Deus escreveu isso aqui, na verdade, quando Deus inspirou Josué a escrever isso aqui, estava falando em uma aliança inferior, na antiga aliança, e falava-se dos mandamentos da lei, que são ao todo 613 mandamentos. Para nós, hoje, esse princípio é válido. Talvez seja ainda mais difícil de praticá-lo, mas é um único mandamento. Amai-vos uns aos outros, como Cristo também nos amou. Então, andar em amor, querido, é andar em amor para com todas as pessoas. E veja, andar em amor é o princípio do sucesso. Andar em amor é o princípio da prosperidade. E andar em amor não tem nada a ver com sentimento. Aleluia. Andar em amor é manifestar a própria natureza de Deus. Aleluia. Ah, mas como eu vou amar uma pessoa se eu nem a conheço direito? Você não precisa, você conhece a si mesmo. Para amar alguém, você não precisa conhecer o próximo, você precisa conhecer a si mesmo. Porque se você acredita que você nasceu de Deus e Deus é amor, logo a natureza que você carrega é a natureza de amor. Se conhece a si mesmo, é capaz de andar em amor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Salmos, capítulo de número 1, verso número 1 e 2. Salmo, capítulo 1, verso número 1 e verso número 2. Abra, por favor. Salmos, capítulo 1, versos número 1 e 2. Diz assim: Feliz é aquele que... Começa assim, ou bem-aventurado é. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz, é realizado, é próspero, é bem-sucedido. Bem-aventurado é, ou feliz é, né? É assim que começa o Salmo capítulo 1. Se ele já começa dizendo feliz é, bem-aventurado é, o que vem depois é a receita exata de como você ter sucesso na vida. De como você ser bem-sucedido. Tudo que eu preciso fazer é o quê? Seguir aquilo que está escrito. Feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Agora veja, não se detém, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Essas três coisas aqui, todas três, dizem respeito à natureza terrena. Dizem respeito à maldade da carne que está em nós e que só vai prevalecer se nós permitirmos que ela encha a nossa mente. Sabe quando você, entre aspas, não vai com a cara de alguém e aí você começa a pensar sobre essa pessoa e começa só a ver defeito, ver defeito, ver defeito? Isso é a natureza terrena, isso é do diabo, isso é diabólico. Sabe? Ah, mas por que você não sabe o que essa pessoa fez comigo? Eu sei o que Deus fez com você. E o que ele fez com você foi te livrar da natureza do mal, te livrar da natureza do diabo, te dar uma natureza divina. Né? Então você deve ter isso em mente. Se porventura vem um pensamento da minha mente que é ruim acerca de determinada pessoa, ainda que essa pessoa tenha feito mal para mim, eu preciso repreender esse pensamento e começar a pensar corretamente. Dobra seu joelho e vai orar por essa pessoa. E diz, Pai, abençoa fulano de tal. Ah, mas fulano de tal, eu não queria que Deus abençoasse, não, porque ele me causou tanto mal e agora eu vou querer que Deus o abençoe. É porque na nossa cabeça medíocre, muitas vezes, quando a gente está orando, pedindo para que Deus abençoe alguém, a gente está imaginando que Deus vai dar um carro, que Deus vai dar uma casa. Por que eu vou pedir para Deus abençoar alguém que está fazendo mal? Agora, deixa eu dizer, talvez a maior bênção que Deus possa dar para essa pessoa que está fazendo mal para com você é sabedoria, é entendimento, é clareza mental de que ela está agindo errado e que ela possa se arrepender dos seus maus caminhos. Né? Então, nós que somos conscientes da justiça, que temos uma natureza divina em nós, que fomos recriados em Cristo Jesus para as boas obras, nós precisamos pensar como nós estamos pensando. Então ele diz, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ele diz, o seu prazer está na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. De novo, a mesma coisa. Bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor e nessa lei ele medita de dia e de noite. Veja, eu preciso ter prazer na lei de Deus, eu preciso ter prazer na palavra de Deus, queridos, eu não sei você, mas talvez seja só eu que às vezes almoça ou janta só porque tem que comer, porque precisa almoçar e jantar para se manter de pé. Mas tem dia que eu não estou com vontade. Eu não sei se com você acontece isso. Deu hora do almoço, eu estou até com fome, mas não estou com vontade de comer. Né? Poxa, tem o quê? Tem arroz, feijão, carne. Cara, não queria, mas vou ter que comer. Por quê? Porque é que eu preciso. Né? A gente come, não come
por causa do prazer, mas como pela necessidade. Veja, a Bíblia está dizendo aqui que, no que diz respeito à palavra de Deus, nós deveríamos ouvir a palavra de Deus não por necessidade, mas por prazer. Sabe, quando Kátia às vezes diz assim, ó, amanhã eu vou fazer, por exemplo, frango com quiabo no restaurante. Poxa, eu amo frango com quiabo. E se eu amo frango com quiabo, eu já começo a pensar, eita, amanhã vai ter. Eu posso até não estar com fome, mas eu tenho prazer, porque eu amo, eu gosto daquilo. Eu tenho prazer, eu fico na expectativa, eu fico coçando minhas mãos. Ai, tá chegando frango com quiabo, tá chegando, não sei, talvez para você seja outra coisa, mas para mim é frango com quiabo, eu gosto de frango com quiabo, eu tenho prazer. Eu posso até não estar com fome, mas eu tenho prazer. Sabe, a Bíblia diz que feliz é o homem, aquele que tem prazer na lei do Senhor. Sabe, eu sei que eu tenho que ouvir a palavra de Deus, eu venho para o culto, mas eu não queria. Então, isso não traz felicidade para você. Felicidade é daqueles que ouvem a palavra muito mais do que pela obrigação, mas pelo prazer. Sabe que eu gosto de participar desses cultos, pastor? Porque quando eu ouço a palavra, eu saio daqui animado. Quando eu ouço a palavra, eu já fico pensando, puxa, quando é que vai ter o próximo culto? Ai, quando é que Gabriel vai soltar esse vídeo para me ouvir de novo? Isso é ter prazer, queridos. Aleluia. Ter prazer na lei do Senhor e nessa lei começar a meditar de dia e de noite. Sabe? Ah, mas eu não tenho material suficiente para ficar o dia inteiro meditando na palavra. Queridos, cá entre nós, com a abundância de tecnologia que nós temos hoje, nem é desculpa dizer que você não tem material suficiente. Se você abrir a internet e procurar por ministros que pregam a palavra da fé, você vai ter para meditar nos próximos 10 anos, que dirá para meditar hoje de dia e de noite. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Se eu quiser ter sucesso, ser feliz, realizado, como diz aqui em Salmo capítulo 1, eu preciso ter prazer na lei do Senhor e nessa lei meditar de dia e de noite. Aleluia. Romanos capítulo 12, verso 2, nova aliança, diz assim, não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus transforme por meio de uma mudança dos seus pensamentos a fim de experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gostaria de viver a perfeita vontade de Deus na minha vida. Eu gostaria de estar vivendo tudo que Deus tem para mim agora. Pois bem, para que isso aconteça, você vai ter que passar por uma transformação, uma metamorfose. E essa transformação, essa metamorfose, ela é inspirada pela forma de pensar. Você entende? Eu começo a pensar diferente. E à medida que eu estou pensando, renovando a minha mente, pensando diferente, nutrindo a minha mente com outro pensamento que não é o pensamento cotidiano do dia a dia, como o mundo pensa. Ao contrário, eu estou enchendo a minha mente com a visão da palavra, como a palavra me inspira, eu vou enchendo a minha mente. E à medida que eu vou enchendo a minha mente, eu vou passando por uma transformação, uma metamorfose. Daqui a pouco eu já olho no espelho e nem me conheço mais, porque eu tenho ouvido tanta palavra. E eu olho e eu ouço Jesus, e eu ouço Jesus. Sabe, queridos, eu me lembro que é interessante, porque hoje em dia isso vai ficar mais claro ainda, né? Você sai na rua, aqui nos Estados Unidos ainda é mais intenso do que no Brasil, você não acredita. Mas você sai na rua, você vê pessoas de todo tipo aqui. Eu queria usar a palavra estranha, né? Eu não sei se seria preconceituoso, mas é muita gente estranha, gente. É muita gente estranha. Tem gente de todo tipo que você possa imaginar. De gente cheia de cabelo, de gente careca, de gente de cabelo preto, de gente de cabelo amarelo, de gente que veste pijama na rua, de gente que anda igual animal. Irmãos, é uma loucura, sabe? Cada pessoa agora quer refletir uma imagem diferente, uma coisa estranha, diferente. Agora vê, você acha que um dia uma pessoa normal, que vestia normal, que tinha um cabelo normal, que tinha uma pele normal, que era normal, acordou de manhã e disse, eu acho que hoje vou pintar meu cabelo de verde, vou sair pela rua? Não. Até ela fazer essa transformação do cabelo de verde, primeiro ela deixou que muita coisa entrasse pelos seus ouvidos, pelos seus olhos, pela sua boca, que foram influenciando, enchendo a sua mente, e ela passando por essa metamorfose ao ponto dela se manifestar agora semelhante àquilo que ela consumiu a vida inteira. Sabe? Pessoas que têm dreads no cabelo, não estou dizendo que é certo ou que é errado. Não é essa a questão. Mas pessoas que têm dreads no cabelo, eles acordaram pela manhã sem saber o que era dread. Se eu pensei em algo, umas cordinhas no cabelo. Não, não, não. Elas se encheram de algo ou de alguém que as inspirou e agora elas manifestam, elas refletem a imagem daquilo que as alimentou durante muito tempo. Sabe? Eu me lembro que, sei lá, uma década atrás, ou um pouco mais de uma década atrás, surgiu aqui nos Estados Unidos um adolescente
que foi revelação na música, chamado Justin Bieber. Todo mundo sabe quem é, todo mundo já ouviu falar em Justin Bieber. Na época, né, quando ele era adolescente, foi uma febre no mundo, inclusive no Brasil. E ele tinha um jeitinho bem peculiar de vestir, de arrumar o cabelinho era bem assim, escorridinho, caído sobre o olho, tipo um emo, né? E ele vestia, ele usava aquele cabelo assim. E os jovens, os adolescentes daquela época, consumiam Justin Bieber. Eles iam para a internet, eles viam Justin Bieber, eles pegavam revistas, eles viam, eles ouviam Justin Bieber, eles provavam Justin Bieber, eles vestiam Justin Bieber. Resultado, quando você saía aqui, ia num shopping, você encontrava um monte de gente igual, exatamente igual a Justin Bieber. Veja, eles refletiam a imagem daquilo que eles consumiam. Que eles consumiam. Veja, o processo é o mesmo. Se você quer refletir a imagem de Jesus, se você quer ter uma vida à altura do que Deus teria se estivesse aqui, você vai precisar consumir Jesus, você vai precisar consumir Deus, você vai precisar consumir a palavra, você vai ter que se encher a cada dia para que quando você sai na rua você possa refletir isso. Mas não é um reflexo ilusório, é real, porque agora você está andando a essa altura, você passou por uma transformação, você passou por uma metamorfose e agora você está refletindo a imagem do sucesso, a imagem da prosperidade. Não existe ninguém que teve mais sucesso na vida do que Jesus. Não existe ninguém que teve mais prosperidade do que Jesus. Aleluia. E se assim desejamos, assim precisamos fazer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então perceba que o sucesso, a prosperidade na vida, uma vida, né, que agrada a Deus, está diretamente ligada a como você controla a sua mente, como você alimenta os seus pensamentos. Aleluia. E aí a minha pergunta é a seguinte para você, para a gente começar a encerrar a ministração de hoje. Você já pensou no que você tem pensado? Você costuma pensar no que você pensa? Ou você está permitindo que a sua mente seja nutrida de forma aleatória pelo príncipe das trevas? Vai para pensar no que você tem. Ah, eu não consigo controlar os pensamentos. Ah, consegue. Consegue sim. Consegue. E te digo mais. Se você perceber que você tem pensado coisas ruins e mal, você pode cortar esse pensamento de imediato. E começar a trocar esses pensamentos por pensamentos bons. Sabe? Paulo escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele diz: finalmente, irmãos, tudo que for bom, tudo que for de boa fama, tudo que tiver algo de louvor, se há algo bom nisso, pensa. Ou seja, coloca um filtro. Coloca um filtro. Porque, acredite, não adianta você querer desejar ter uma vida bem-sucedida se sua mente não pensa como alguém que é bem-sucedido. Eu vou fazer a pergunta para que você escreva essa pergunta e nunca mais se esqueça disso. Você já pensou no que você tem pensado todos os dias? Pare para pensar nisso. Aleluia. Veja, no texto que nós lemos inicialmente, lá em Colossenses capítulo 3, verso 5, a Bíblia diz que, portanto, nós devemos fazer morrer as coisas pecaminosas terrenas que estão dentro de vocês, dentro da mente. Eu tenho que fazer morrer. Eu já vi muito cristão de joelho orando: Pai, por favor, tira esse pecado, essa tentação de mim. O máximo que você pode fazer: Pai, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal. Mas cabe a você fazer morrer essa natureza terrena. Cabe a você matar essa natureza terrena. É isso que a Bíblia diz. Nós precisamos matar a natureza terrena, porque ela é responsável por controlar os pensamentos que nos levam à morte. Eu tenho que fazer morrer. Sabe? Uma pessoa que bebeu a vida inteira, a natureza terrena dela é uma natureza alcoólatra. Você precisa matar essa natureza alcoólatra de você. Ah, não, vamos orar e passar por um processo de libertação. Não vai resolver. Ou você faz morrer, ou você mata o alcoólatra que está dentro de você, ou você mata o mentiroso que está dentro de você, ou você mata o imoral que está dentro de você, ou você mata, ou ele vai matar você. Aleluia. Ou você mata o avarento que está dentro de você.
Sabe, eu não queria ser assim, mas eu percebo que eu carrego avareza. Você nem precisa me falar o que você percebeu, o que você carrega, não. Você precisa falar para você mesmo. Poxa, eu sei que eu sou avarento, eu não gosto de dar nada para ninguém. Eu não tenho condições, eu fico agarrado no dinheiro. Você identificou isso, você precisa dizer para você mesmo, eu preciso matar esse infeliz avarento que mora dentro de mim. Essa é a natureza terrena. Você precisa matar. Agora, como é que eu vou matar essa natureza terrena? Aleluia. É nossa responsabilidade pôr um fim na natureza terrena, na natureza do pecado, ou a carnalidade. E, obviamente, cada um sabe aquilo que precisa fazer morrer dentro de si. Cada um de nós carrega dentro de si fraquezas. Cada um de nós carrega dentro de si ainda, né, reflexos da velha vida que vivíamos, do velho homem que vivemos no passado, que são maus hábitos que ficaram ali o tempo todo em nós e a gente não conseguiu tirar isso de nós. A gente precisa fazer morrer essas coisas. E como fazemos isso? É claro que o Espírito de Deus não inspirar o apóstolo Paulo a falar que eu preciso matar essa natureza terrena sem me ensinar como fazê-lo, né? E eu quero mostrar para vocês, para a gente encerrar. Ainda no capítulo 3, no verso 1, por favor, abre comigo, volta alguns versículos aí. Colossenses 3, verso 1. No verso 5 diz, portanto, fazei morrer a vossa natureza terrena. No versículo 1 diz assim, uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, em outra versão diz, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, ele diz, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Veja, primeira coisa que ele está dizendo, vamos por partes aqui. Já que você ressuscitou com Cristo, busque as coisas que são do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Bom, primeira coisa que eu preciso entender e você precisa entender. Você precisa perguntar para si mesmo, peraí, eu ressuscitei com Cristo? Eu sei o que significa isso. Eu tenho consciência, e essa palavra consciência aqui é fundamental para a sua vida. Eu tenho essa consciência de que eu ressuscitei com Cristo, porque senão, querido, se você não tem essa consciência, você vai olhar para você e vai se ver como o velho homem ainda, que ainda nem morreu em Cristo. Quanto mais ressuscitou em Cristo. Então, se eu não tenho a consciência de que eu ressuscitei com Cristo, você precisa voltar lá atrás nesse princípio. Entender que você, o homem que era pecador, precisa reconhecer que aquele sacrifício de Cristo era um sacrifício para você, ou seja, esse pecador morreu naquela cruz. E se você morreu naquela cruz, para você estar aqui hoje, significa que você precisou ressuscitar. Então, quando você ressuscitou juntamente com Cristo. Então, você morreu juntamente com Cristo na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu, não morreu por si mesmo, morreu por mim e por você. Então, nós morremos com ele. Então, nós morremos lá, ele morreu por nós, nós morremos com ele. Então, eu morri com Cristo e quando ele ressuscitou, eu ressuscitei juntamente com ele. E ao ressuscitar juntamente com ele, eu não posso voltar atrás e pegar a minha antiga natureza, os meus antigos pecados e trazer comigo para esse novo homem. Não, todas as coisas velhas ficaram para trás, agora tudo se fez novo. Eu fui ressurreto com Cristo. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Então, ele está dizendo, bom, uma vez que você ressuscitou com Cristo, não permita que a sua mente viva pensando nas coisas do defunto. Não permita que a sua mente viva presa às coisas daquele que ficou na cruz pendurado com Cristo. Não permita que a sua mente volte ao passado para ficar ruminando nas coisas que mataram você. Uma vez que você já ressuscitou com Cristo, você é uma nova criatura, busque as coisas que estão do alto, onde porque Cristo ressuscitou e não ficou na terra enfrentando o pecado. Ele ressuscitou e está sentado à destra do Pai nas alturas. E se você ressuscitou com ele, você está nessa mesma condição, muito embora esteja aqui na terra, mas espiritualmente, no lugar de legalidade, você está sentado com Cristo nos lugares celestiais à sua direita, à direita de Deus. Aleluia. Então, veja, o que é buscar as coisas que são do alto? Essa palavra buscar, ela tem a ideia perfeita para aquilo que nós vamos colocar aqui. A palavra buscar é procurar até encontrar por meio de pensamento, meditação e raciocínio lógico.
Então, troca a palavra buscar por procurar, até encontrar, por meio de pensamento, meditação e raciocínio lógico. Ele está dizendo, já que você ressuscitou com Cristo, comece a pensar, procure nos seus pensamentos as coisas que são concernentes à realidade de Jesus. Comece a meditar, a ter raciocínio lógico acerca de como Cristo vive, assentado à direita de Deus. O pecado não tem mais poder sobre ele, a morte não tem poder sobre ele. Eu tenho que trazer isso para minha mente. Começar a pensar, porque aí eu começo a passar por essa transformação. Buscar as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Buscar as coisas do alto é pensar, é meditar, é encher a minha mente com as verdades que a Bíblia diz a meu respeito, posteriormente à minha ressurreição, juntamente com Cristo. Porque tem crente que até medita na palavra, mas medita no morto. Você sabia que quando você medita na palavra no Antigo Testamento, sem o entendimento do Novo Testamento, você está meditando no morto? Porque a antiga aliança, ela mostra como o homem estava morto e era carente da glória de Deus. Mas a nova aliança mostra como esse homem morto, carente da glória de Deus, ficou na cruz e um novo homem ressurgiu em Cristo, agora glorificado por Deus, dotado de uma nova natureza e que carece de pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo vive sentado à direita de Deus. Aleluia. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, já que você ressuscitou com Cristo, e a minha pergunta primeira é, você tem a consciência de que você ressuscitou com Cristo? Você já entendeu isso? E se você não entendeu, e eu estou tentando explicar da maneira mais simples possível, mas se você não entendeu, depois você vai me procurar ou aqui no WhatsApp, ou na DM do meu Instagram e manda lá, pastor, eu não entendi, eu preciso que o senhor me explique. Eu vou fazer questão de marcar uma aula pessoal com cada um de vocês para explicar que você já ressuscitou juntamente com Cristo e hoje legalmente está sentado com Cristo à direita de Deus. Então, se você já ressuscitou com Cristo, busque. Buscar significa procurar, até encontrar, até entender, por meio de pensamento, meditação, raciocínio lógico. Por meio das Escrituras Sagradas. Eu começo a buscar na Bíblia qual é a realidade de quem já ressuscitou. Qual é a realidade de quem não vive mais no pecado? Qual é a realidade daquele que está sentado com Cristo? Qual é a realidade daquele que pertence a Deus? Qual é a realidade daquele que hoje é nova criação? Qual é a realidade daquele que foi justificado? Qual é a realidade daquele que vive assentado com Cristo à direita de Deus? Aleluia. Eu preciso pensar nessas coisas, né? Agora veja, versículo 2, ele diz, pense nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. E aqui está a chave. Pessoa que não consegue ter uma vida bem-sucedida em Deus, é porque pensa nas coisas terrenas. Pessoas que conseguem ter uma vida bem-sucedida em Deus, pessoas que pensam nas coisas celestiais, nas coisas do céu. E mais uma vez, lembrando, pensar nas coisas que são do céu não significa ficar pensando em nuvem, em anjos, em árvore. Eu acho engraçado que alguns crentes, né, até se esforçam para isso, mas eles não sabem dizer outra coisa, não. Eles que vejam um anjo, botou uma chave na sua mão. E não quero dizer aqui que anjos não existam. Eles existem, inclusive, tem um grande ministério trabalhando nesse exato momento a seu favor. Os anjos foram criados para servir àqueles que vão herdar a salvação, segundo está escrito em Hebreus, capítulo número 1, verso 14. Você é alvo do ministério angelical. Tem anjo trabalhando com você 24 horas por dia. Não tem nada a ver com a existência de anjo que eu estou dizendo. Mas tem gente, queridos, que não consegue entender que pensar nas coisas do alto vai muito além de você ficar imaginando anjos. Porque você imaginar, ver ou não ver, não muda nada. O que ele está dizendo é sobre a sua realidade em um outro nível hoje. Porque você hoje é um ser espiritual, criado ou recriado em Cristo Jesus, semelhante a Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade. E eu preciso mergulhar, eu preciso buscar nas Escrituras Sagradas, principalmente nas cartas paulinas, principalmente na Nova Aliança, principalmente nas cartas depois de Atos dos Apóstolos, as verdades a meu respeito, e abraçá-las, e meditar sobre elas. E à medida que eu faço isso, buscando as coisas do alto, eu faço morrer a minha natureza terrena. Sabe? Quando a Bíblia diz, você precisa fazer morrer a sua natureza terrena. Essa palavra fazer morrer, eu estou encerrando aqui, é a palavra necros. Necros. É a palavra grega chamada necros.
Eu preciso fazer morrer a minha natureza terrena. Eu preciso matar a minha natureza terrena. O que é a natureza terrena? É aquela força que me faz pensar no pecado. Eu preciso matar isso. Sabe? Eu tenho um pecado recorrente, pastor. Analise que todas as vezes, antes de você cometer esse pecado recorrente, você tem um pensamento recorrente sobre esse pecado recorrente. Então, esse pensamento recorrente, ele é inspirado por uma fraqueza, inspirado por uma carência que você carrega, inspirado por uma deficiência moral que você está guardando aí dentro. Agora, veja, eu preciso matar essa natureza terrena, eu preciso matar essa carência, eu preciso matar isso que está me arrastando para esse pensamento errado que involuntariamente vai me levar ao pecado. Como é que eu faço para matar isso? A palavra que Paulo usa é a palavra necros. Você precisa necros a natureza terrena. Você precisa necros. A palavra necro é a minha palavra que dá origem à palavra necrose, né? De fazer morrer, necrose. Sabe quando você passa por... Você não, né? Quando alguém, você já deve ter ouvido falar sobre isso, por exemplo, tem diabetes ou pessoas que fumam muito, elas acabam comprometendo a circulação sanguínea, né? E a gente sabe que a vida do corpo está no sangue. A vida do corpo está no sangue. Se a gente pegar a ponta do nosso dedo e ela é saudável, é porque o sangue está correndo até a ponta do dedo. Se eu cortar a circulação desse sangue aqui nesse dedo, se eu pegar uma liga, um elástico, uma borracha, amarrar esse dedo ao ponto de impedir que a circulação do sangue comece a subir para esse dedo, o que vai acontecer? Quem pode me dizer o que acontece se eu prender a circulação aqui e impedir que o sangue circule? O que vai acontecer com a ponta desse dedo? Quem pode me dizer aí? Para ver se vocês estão atentos mesmo à ministração. Fala aí para mim, o que vai acontecer com a ponta desse dedo se eu cortar aqui a circulação do sangue? Fala aí para mim. Vai necrosar, ou seja, ele vai morrer, ele vai começar a ficar escuro, vai ficar preto. Eu cortei o quê? Aquilo que alimenta a vida aqui. E o que alimenta a vida aqui é o sangue. Se eu corto a passagem do sangue, ele vai perder a vida. Ele vai necrosar, mas mais tarde que ele apodrece e cai e desaparece. Aquilo necrosou, morreu e não tem jeito de ressuscitar mais. Veja, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que você precisa necrosar a natureza terrena. Aleluia. O que é que eu faço para necrosar? É só eu cortar o que alimenta a natureza terrena. E o que é que alimenta a natureza terrena? Pensamentos. Pensamentos. É isso. No momento em que eu corto os pensamentos que alimentam essa natureza terrena, ela vai necrosar. Ela vai morrer. Ela vai morrer. E como é que eu corto os pensamentos? É quando eu encho a minha mente com um pensamento diferente. É aquilo que Paulo ensinou. Eles, veja, pense nas coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto, pense nas coisas que são do alto. Agora, veja, quando ele diz buscai as coisas que são do alto, a palavra lá é zeteu. Palavra grega zeteu. Significa procurar a fim de encontrar por meio de pensamento, raciocínio e investigativo e pensamento investigativo e raciocínio lógico. É a palavra zeteu. Zeteu. Aí ele diz, pensai nas coisas que são do alto. É a palavra fronel. Zeteu é a primeira. A segunda é fronel. Fronel é, você encontrou algo? Então pense naquilo. Pense, 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 até que você se torne aquilo que você está pensando. Então veja como a sequência aqui é algo lógico e vai nos ajudar a criar um hábito saudável para a nossa vida. Primeiro ele diz, você precisa zeteu. Zeteu é pensar, meditar, 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 até que você entenda. Entendeu aquilo? Então comece a usar aquilo como uma verdade da sua vida. Isso é fronel. Eu vou pensando naquilo, vivendo aquilo, até que aquilo se torne parte de quem eu sou. Então eu vou zeteu, 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 até que aquilo froneu. E aí quando fronel, ele necro. Ele mata a natureza terrena. Então é zeteu, zeteu, até que froneu. Então, necro. Zeteu, 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 até que froneu. Então, necro. Ou seja, eu penso, raciocino, medito, 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 até que eu entenda. E quando eu entendo, aquilo se torna parte de quem eu sou. E uma vez que aquilo se torna parte de quem eu sou, eu corto, elimino, mato a parte da natureza terrena que não me cabe. Então, veja, se você tem por exemplo, uma fraqueza em mentir, contar fofoca, ser mentiroso, enfim, você vai fazer o quê? Você precisa ir para a Bíblia e começar a pensar naquilo que a Bíblia fala sobre você falar a verdade. Sabe, lá em Efésios, capítulo 4, ele diz assim, ó, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo.
O que vocês aprenderam de Cristo foi a se despir do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências. E por meio da renovação do vosso entendimento, vocês se revestir do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça, santidade, proveniente da verdade. Portanto, aquele que mente, não minta mais. Ao contrário, agora fale a verdade. Então, veja, eu era mentiroso, ou eu não, a pessoa lá era mentiroso, ela falava mentira. O simples fato dele parar de falar mentira vai resolver? Não, não, não. Porque o falar mentira era resultado de pensamentos que vinham influenciando ele sobre a mentira. Então ele precisa mudar isso e agora pensar na verdade. Eu começo a me encher da verdade. Me encher da verdade. Resultado, ao invés de quando eu abrir a boca sair mentira, vai sair verdade. Então uma coisa vai substituir na outra e você automaticamente vai passando por uma metamorfose e largando para trás essa vida medíocre que leva para roubo, morte e destruição. E cada dia você abraçando mais uma vida de sucesso em Deus, uma vida próspera, em nome de Jesus. Amém? Feche os olhos, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa ajudá-los a compreender todas essas verdades, que o Senhor possa levá-los a ouvir de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes seja necessário, para que eles compreendam essas verdades, Senhor, que o Senhor, por meio do seu Espírito, me inspirou a trazer nessa noite, em nome de Jesus. Que essa unção que está sobre a minha vida, nesse exato momento, seja compartilhada com todos eles, que eles vivam, Senhor, a plenitude daquilo que o Senhor já tem para a vida deles, em nome de Jesus.